Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos aqui no canal Professor Cido Assis. Sou eu quem vos falo. Agradeço as inscrições que tivemos aqui no canal e quero então pedir a você que está vindo aqui pela primeira vez que se inscreva, que dê o seu like, que aí você vai estar ajudando, colaborando com o canal e vai fazer com que o canal possa expandir mais. A sua colaboração é muito importante e a única coisa que eu peço é apenas isso. E também você não esquece de clicar no sininho para poder receber as notificações. Eu estou fazendo aqui uma série de vídeos tratando sobre o filósofo francês Michel Foucault. Então eu fiz um primeiro vídeo, tratando assim de forma resumida sobre a vida e também sobre as obras de Michel Foucault. Fiz depois um segundo vídeo que fala um pouco assim sobre o seu pensamento de uma forma um pouco geral. E hoje eu estou gravando o terceiro vídeo, depois eu quero formar uma playlist, tá? Que aí vocês vão lá na playlist Michel Foucault e aí vocês vão encontrar esses vídeos que eu venho gravando aqui falando sobre esse importante filósofo Michel Foucault. Esse terceiro vídeo, então, eu quero tratar sobre biopoder e biopolítica. Então, convido você que você me acompanhe para que possamos, assim, junto, fazer uma importante reflexão, um importante entendimento e conhecimento sobre esse filósofo tão importante para o nosso mundo contemporâneo. Então, vamos, assim, ao Michel Foucault, sobre essa questão de biopolítica e biopoder. Primeiramente, eu queria chamar a atenção para uma questão que é assim: a forma de Michel Foucault entender sobre política e também sobre poder é muito diferente do que costumeiramente nós estamos acostumados. Porque todas as vezes que a gente fala em política ou em poder, já vem, inclusive, assim na nossa cabeça, de que quem faz parte dessa política e desse poder são aqueles que comandam, o nosso Estado, que comanda o nosso país. Então, de quem que eu estou falando? Eu estou falando do presidente da República, eu estou falando do Congresso Nacional. Se pegar o Estado, eu estou falando dos deputados estaduais, eu estou falando do governador. Se eu pegar o município, eu estou falando dos vereadores, eu estou falando do prefeito. E não é dessa maneira. A questão política e também poder em Michel Foucault é muito mais complexo do que nós imaginamos. Não é que ele não desconsidere, o que nós já entendemos como poder e como política. Mas a questão dele é muito mais complexa, porque o interessante, da chamada de atenção em Michel Foucault é que essa política e esse poder, ele está presente na nossa sociedade. Ele está aí presente no nosso dia a dia, está presente na nossa vida. É como se fizesse parte da nossa vida. Por isso que, inclusive, é chamado até de biopoder e biopolítica, que tem a ver com a vida, Então, essa vida nossa, essa vivência nossa, do nosso dia a dia na nossa sociedade, constantemente nós estamos nos deparando com esse poder ou com esses poderes, e também com as políticas, do nosso dia a dia. Só para vocês terem uma ideia, para poder pegar-se de uma forma mais simples, para a gente poder entender, no meu campo de trabalho, aonde eu trabalho, que pode ser lá no comércio, que pode ser na fábrica, que pode ser na escola, A escola é muito importante a gente falar sobre isso, na universidade, no escritório, ou seja, em todos esses locais que eu estou dando aqui como exemplo, nós temos aí o que o Michel Foucault vai chamar de relações de poder, ou relações de poderes que estão aí no dia a dia presente na nossa sociedade. Quantas vezes a gente não se deparou, ou às vezes até numa reunião, Eu como professor eu já cansei de ver isso, Pessoas que têm assim, essa capacidade de manipular, através do discurso,
Pessoas, às vezes, que conseguem determinadas coisas da forma como elas estão querendo, às vezes até subir, ou às vezes até conseguir um cargo, né? O que a gente costuma dizer assim, passar a perna, né? Só que o passar a perna, através de um discurso convincente, nesse tipo de situação, como eu estou aqui falando para vocês, nós temos exemplos, então, de relações de poderes dentro da sociedade. Essas relações de poderes, então, elas estão presentes no nosso dia a dia. É como se fosse uma coisa muito comum aí do nosso dia a dia. Agora tem umas coisas assim que é importante levar em consideração para a gente poder entender o pensamento de Foucault. A questão que ele coloca é assim, que o século XVIII, final do século XVIII e início do século XIX, nós tivemos uma mudança muito significativa no mundo ocidental, né? O Foucault ele considera muito como se fosse uma espécie de divisor de águas que aconteceu a partir de finais do século XVIII e início do século XIX. Tanto é que ele chega até a dizer que a constituição desse homem, esse homem hoje, o homem contemporâneo, né, ele passou a ser constituído a partir desse período. Um outro homem totalmente diferente, porque ele não vai considerar que é a mesma coisa a gente falar do ser humano, né, ou do homem, período medieval, né, período antigo, são completamente diferentes. Então esse homem foi formado, ele foi constituído, né, no final do século XVIII e início do século XIX. E o que acontece, né? A sociedade nossa, ela é constituída por instituições. Então nós temos as instituições que fazem parte do contexto social. Então, quais são essas instituições? Nós temos a igreja, nós temos a família, né? Nós temos o presídio, nós temos os hospitais. Esses pontos assim são fundamentais para poder entender o pensamento de Foucault. Em certo período, né, até no período em que ele começou a escrever obra, tipo assim como História da Loucura, tinha os manicômios, né? Que depois, num certo tempo, até acabou os manicômios, mas esse contexto todo que envolve a nossa sociedade, essas instituições, porque assim, nós achamos que essas instituições elas são importantes, que elas precisam existir, porque elas fazem parte da formação do ser humano, elas fazem parte, por exemplo, da educação, é elas que educam o homem, é elas que vai fazer com que haja, por exemplo, um sujeito, né, uma pessoa mais responsável, uma pessoa mais ética e assim por diante. Quando a gente pensa em relação aos presídios, por exemplo, bom, mas por que existe o presídio? O presídio vem até com esse slogan de reeducação, né? A pessoa que está presa, ele é um reeducando. Então, que é para poder melhorar essa pessoa, transformar essa pessoa. Esse é o entendimento que nós temos em relação a essas instituições. Já o Michel Foucault, ele considera que há algo assim de muito negativo, muito presente nisso tudo aí, né? É como se fosse assim que algumas coisas que acontecem nessas instituições que nós até achamos importantes, né? Que nós achamos que elas vão formar o cidadão, que é até esse tipo de título que a gente dá, né, para o momento atual, a formação da cidadania, né, do sujeito ético, sujeito bom, aquela coisa toda. O Michel Foucault ele não deixou de ver problemas em cima dessas instituições. Isso porque ele vai fazer toda uma leitura, né, da sua filosofia. O Vigiar e Punir é uma obra assim, importantíssima, que está nesse ponto que eu estou comentando, que é o chamado poder disciplinar. Eu vou gravar um vídeo especificamente tratando só sobre o poder disciplinar e também a influência que isso tem, por exemplo, na educação, tá?
mas a gente tem que trazer aqui porque senão a gente não compreende, né, não entende esse pensamento de Foucault sobre biopolítica e biopoder. Então, a questão do disciplinamento, né, da disciplina, da formação de corpos dóceis, que é o que Michel Foucault mais enfatizou, né, que é as disciplinas, essas disciplinas que estão muito presentes aí nessas instituições, elas têm como objetivo da formação de corpos dóceis. Quando a gente está falando de corpos dóceis, são corpos obedientes, né? Que a pessoa, ela é formada, né? Há um processo de subjetivação dessas pessoas que faz com que elas incorporem, né, esse tipo de normalidade que o Michel Foucault vai chamar, que é tudo isso que a sociedade constituiu como normalidade, a questão moral social que já está impregnada, que já está formada aí na nossa sociedade. Então, você agindo dessa maneira, como a própria sociedade ela exige, né, que precisamos agir, ele vai dizer então que isso daí é um processo de normalidade e que o processo de disciplinamento, dessa formação de disciplina, ela tem como esse objetivo. Eu esqueci de falar do exército, que o exército é um grande exemplo, né? Quando a gente vai tratar desse disciplinamento, como eu acabei de falar aqui para vocês. Então, só para a gente poder entender, é aqui que está presente a questão do biopoder, da biopolítica, para vocês verem que é muito diferente do que comumente nós estamos aí acostumados de poder e política, que são os governadores, que são o presidente da república, eles são, mas não são apenas eles, né? Há todo um arcabouço social que envolve tudo isso. É como se fosse que todo o que nós estamos chamando aí de poder, eles é resultado do que vem da sociedade. Eles não é algo que é como surgiu do nada, mas eles provêm dessa própria sociedade. Mas há algo muito mais forte nessa sociedade nossa. E que isso ele não deixa de ser assim muito perigoso, que isso é um processo, né, um processo de relações sociais que acaba resultando, por exemplo, nessa dominação na própria sociedade, e que essa dominação ela vai continuando, porque esse processo de disciplinamento ele vai cada vez mais criando corpos dóceis, criando assim corpos que se obrigam a si mesmo a prestar obediência, a obedecer todo esse comando social que está por trás, por exemplo, desse disciplinamento. Tá? Se ainda não deu para compreender, num próximo vídeo eu vou dar continuidade para a gente poder entender um pouquinho melhor tudo isso que eu falei aqui, porque não é um procedimento fácil para entender, há algumas dificuldades para a gente poder entender, mas vamos clarear, eu vou tentar clarear no outro vídeo, para que o vídeo não fique muito longo. Então eu espero você até o próximo vídeo. Obrigado por hoje.